Fala devs! No vídeo de hoje vamos recriar passo a passo o menu principal do jogo Minecraft. Então já vai deixando seu like, se inscreve aqui no canal e vamos lá! Bem pessoal, como o Minecraft tem vários submenus, vamos recriar três deles, que é o menu principal, o menu de criar um novo mundo e o menu de opções, que são esses que estamos vendo aqui na tela. Então vamos lá, eu estou deixando aqui na descrição do vídeo o link para vocês baixarem todos os assets e sprites que vamos utilizar no projeto. Então já baixa aí para vocês acompanharem comigo. Primeira coisa que vamos fazer é aqui na hierarquia criar um novo canvas. Vamos lá, UI Canvas. Para ele manter a responsividade, vamos colocar aqui em Canvas Scaler a opção Scale with Screen Size e definir como resolução base Full HD, que no caso é 1920 por 1080. Dessa forma, nossa interface vai sempre se adaptando a partir dessa resolução base. Agora, vamos clicar com o botão direito no Canvas, UI e vamos criar um panel. Vamos chamar esse painel de Menu Inicial Panel. Agora eu vou clicar na minha pasta de Assets e eu vou usar como imagem desse painel essa primeira imagem aqui. Basta a gente clicar e arrastá-la para o campo de Source Image do componente de Image. Vamos remover a transparência. No jogo original, esse fundo fica se mexendo um pouco para os lados, mas vamos utilizar essa imagem estática mesmo. Agora, dentro do painel, eu vou clicar com o botão direito e criar uma nova imagem, UI Image. Vamos definir o tamanho dessa imagem como sendo 1300 de largura por 250 de altura. Ela será a logo do nosso jogo. Eu vou pegar o sprite de logo e arrastar para o campo de Source Image. Beleza, agora vamos arrastar essa imagem para o topo da tela. Basta alterar o campo de pos-y até mais ou menos essa posição. Eu vou alterar o nome dessa imagem e vou chamá-la de Logo Image. Nosso próximo componente que vamos criar são os botões do menu. Vou clicar no objeto Menu Inicial Panel com o botão direito UI e vamos criar um button Text Mesh Pro. Vou colocar o tamanho desse botão como sendo de 800 de largura por 80 de altura. Para esse botão, vamos utilizar esse sprite aqui, de botão largo. O processo é o mesmo, basta arrastar o sprite para o campo de Source Image. Beleza, dentro desse botão temos um componente de text. Vamos selecioná-lo e agora vamos personalizar esse botão. Primeiramente, vamos alterar a fonte. No meu projeto, eu já tenho uma fonte chamada Minecraft, vamos usá-la. Tamanho da fonte, vou definir como 36. Vou alterar a cor para branco. E vamos escrever nesse texto, um jogador. E lembrando, pessoal, que eu tenho um vídeo explicando a fundo como usar esse componente de Text Mesh Pro. Estou deixando ele aqui no card para vocês. Agora, vamos selecionar novamente nosso botão. Alterar o nome dele para um jogador, button, e no componente de button dele, podemos definir transições visuais para seus eventos, como clique, seleção e hover. No jogo original, quando a gente passa o mouse sobre o botão, as bordas do botão ficam brancas. Para dar esse efeito, vamos marcar aqui em Transition a opção Sprite Swap. Nessa opção, podemos definir um sprite específico para cada evento, como selecionado, desabilitado, pressionado e o highlight, que é o efeito de hover. Para esse efeito de highlight, vamos usar o sprite botão largo hover. Basta a gente arrastar o sprite para esse campo de highlight. Vamos selecionar novamente nosso botão e apertar Ctrl D para duplicá-lo. Vou arrastar o botão para baixo. Vamos alterar o nome dele para multijogador, button. E agora, no texto interno do botão, vamos alterá-lo para multijogador. Selecionar novamente o botão, apertar Ctrl D e vamos arrastá-lo para baixo de novo. O nome desse botão será Minecraft Realms. Button. Vamos alterar o texto interno dele para Minecraft Realms. Reparem, pessoal, que eu estou sempre renomeando meus objetos com um nome específico, que remeta a ele. E no final, eu coloco a terminação com o tipo do objeto que ele é.
seja button, image ou panel. Isso é super importante. À medida que nossa cena cresce, começamos a ter cada vez mais objetos, e é fundamental a gente manter uma organização para não se perder. Vamos continuar. Nesse botão, temos alguns ícones na direita dele. Para colocar isso, eu vou selecionar o botão, clicar com o botão direito e o Y, e vou criar um novo image. Dentro desse botão, vamos definir o tamanho desse image como 200 por 50. Vamos alterar o ponto de ancoragem para centro-direito e arrastá-lo para o lado direito. Vamos definir como sprite dessa imagem esse ícone aqui do nosso projeto. Basta arrastar para o campo de Source Image. Nesse componente de Image, eu vou marcar o campo de Preserve Aspect, para a imagem manter o aspecto correto. Vou posicioná-lo melhor novamente, mais ou menos aqui, e beleza. Vamos continuar. Vou selecionar meu botão novamente, apertar Ctrl D e vamos arrastar para baixo de novo, o nosso novo botão. Agora, mais ou menos aqui. Esse botão será menor do que os anteriores. Vamos definir como tamanho dele 390 por 80. Vamos alterar o sprite dele também. Vou utilizar o sprite botão médio. Vou alterar também o sprite de highlight. Será o botão médio hover. O processo é o mesmo, basta arrastar para esse campo aqui. E esse botão não terá ícones igual ao anterior. Então vamos entrar dentro dele e apagar o componente de image. Dessa forma. O texto desse botão será opções. Dessa forma. Vamos alterar o nome do botão para opções button e arrastá-lo para o lado esquerdo. Até essa posição. Vamos selecionar o botão novamente e apertar Ctrl D de novo. Alterar o nome desse botão para sair do jogo, button, e vamos colocar ele do lado direito do botão de opções. Para esse caso é bem simples. Aqui em PosX, vamos alterar de menos 205 para mais 205. Agora, vamos entrar dentro do text desse componente e colocar o texto de sair do jogo. Agora vamos criar mais dois botões que vão ficar nas laterais. Vou apertar Ctrl D novamente, alterar o tamanho para 80 por 80 e já vamos posicionar esse botão ao lado direito do botão de sair do jogo. Esse botão não terá um texto interno, então podemos apagar o objeto text. Vamos colocar como filho desse botão um objeto do tipo image. Clicar com o botão direito no botão e o Y image. Vamos colocar como tamanho desse botão 50 por 50. E o sprite será esse aqui. É só arrastar para o nosso campo correspondente. Vamos selecionar o botão novamente e trocar o sprite de botão médio para botão curto. Dessa forma. Temos que trocar também o sprite de highlight para esse daqui. Trocamos o nome. Vou colocar personagem button. Apertar Ctrl D. E esse novo botão ficará no nosso lado esquerdo. Para isso, só precisamos aqui em PosX colocar o valor como sendo negativo. Ele já pula para o nosso lado esquerdo. Vamos alterar o nome desse botão para idioma button e trocar o ícone interno. Selecionamos o componente de image e vamos utilizar esse ícone aqui. Basta arrastar para o campo de Source Image. Beleza, já temos nosso menu inicial pronto, só que temos que corrigir um pequeno detalhe ainda. Vou dar play para vocês verem. Vejam só, quando eu passo o mouse sobre um desses ícones internos, eu perco meu highlight branco. Isso porque a Unity reconhece que eu estou com o mouse sobre o ícone e não mais sobre o botão. Para corrigir isso, é bem simples. Vou pausar aqui, vou selecionar minha imagem, nesse caso do meu ícone de idioma, e aqui no componente de Image, a gente deve desmarcar essa opção de Raycast Target. Basta fazer isso para os demais ícones. Vamos lá. Beleza, vamos dar play. Vejam que está funcionando tudo certo agora. Nosso próximo passo é fazer a interface de criar novo mundo, que aparece quando o jogador clica nesse primeiro botão de um jogador. Vamos lá, vou fechar meu painel de menu inicial, clicar no Canvas e criar um novo painel, UI Panel. Vamos utilizar como background essa segunda imagem aqui, basta arrastar para o campo de Source Image
Vou retirar a transparência. Ok. Vamos renomear esse painel para criar novo mundo panel. Dentro desse painel, vamos criar agora um componente do tipo text, Text Mesh Pro. Vamos lá. Vou selecionar a fonte Minecraft. O texto será criar novo mundo. Vou colocar o tamanho desse componente como 800 por 80. Definir o alinhamento como centralizado tanto na vertical como na horizontal. Tamanho da fonte 40 e subir esse objeto para mais ou menos essa posição. Vamos trocar o nome dele para título text. Vou apertar Ctrl D, arrastar o novo objeto para baixo, mais ou menos aqui. Alinhamento para a esquerda. E vou definir o texto como nome. Vamos renomear o objeto para nome text. E agora eu vou clicar com o botão direito sobre o meu painel, criar uma nova UI e vamos criar um objeto do tipo Input Field. Vou colocar o tamanho desse objeto como sendo 800 por 80. Lembrando que o Input Field é um componente que permite a gente digitar um texto nele. Vamos colocar como imagem de fundo o sprite fundo texto. Vou entrar nesse objeto, selecionar o objeto Text Area, entrar nele. Esse objeto de placeholder vamos apagar, não vou utilizá-lo. E vou selecionar o objeto Text. Vamos fazer as configurações dele. Fonte Minecraft, tamanho 36, coloração branca. E para esse texto não ficar colado às margens da imagem, vamos colocar um pequeno padding nele, de 20 na esquerda e 20 na direita. Vamos selecionar o Input Field novamente e vamos colocar como texto inicial o nome Novo Mundo. Vou selecionar o objeto de text novamente. Aqui no alinhamento vertical, vamos colocar como centralizado. Beleza, dessa forma. Vou selecionar novamente meu Input Field e vou alterar o nome dele para nome Input Field, para seguir nosso padrão de nomenclatura. Agora é só arrastar esse componente para cima, nessa posição. Vou pegar meu nome text, duplicá-lo, arrastá-lo para baixo e vamos colocar a string será salvo em novo mundo. Vou reduzir a fonte para 36 e beleza. Vou renomear esse objeto para descrição nome text e vamos criar os botões que tem nessa tela. Vou clicar com o botão direito no meu painel, UI, button Text Mesh Pro. Vamos colocar como tamanho desse botão 650 por 80. Definir como sprite a imagem botão largo. No componente de button, alteramos a transição para sprite swap e colocamos a imagem de highlight, que no caso é essa daqui. Vamos entrar no text desse botão, alterar a fonte, tamanho 36, cor branca, e o texto desse botão será modo de jogo, sobrevivência. Vamos voltar no botão e arrastá-lo para a esquerda. Vou deixar na posição menos 350. Vamos arrastá-lo para cima e deixá-lo mais ou menos aqui. Vamos trocar o nome do botão para modo de jogo, button, duplicar e colocá-lo no lado direito. Só alterar POS para 350 positivo. O nome desse botão será dificuldade, button. Vamos colocar o texto interno para dificuldade, média. Agora, vamos selecionar o text de descrição nome text, apertar Ctrl D para duplicá-lo e arrastá-lo para baixo, até mais ou menos aqui. Vou levá-lo para o lado esquerdo da tela, aqui assim, e vamos colocar o texto que tem no painel do jogo original. Vou aumentar o tamanho da largura para 1200 e vamos continuar. Beleza, vamos renomear esse objeto para descrição, dificuldade, text
E agora, vamos selecionar esses 3 objetos, a descrição da dificuldade, o botão de dificuldade e o botão de modo de jogo. E apertar Ctrl D para duplicar os 3. Vamos entrar na aba de cena, vou deixar marcado o modo 2D, vamos selecionar a ferramenta de mover e arrastar esses 3 objetos ao mesmo tempo. Vou deixar mais ou menos aqui. Vou voltar para a aba de game. Com isso facilitamos nosso trabalho. Vamos selecionar nosso botão da esquerda. No caso, é esse último aqui. Vou arrastá-lo para cima para manter minha organização e deixá-lo primeiro. Vamos alterar o nome dele para Comandos Button e alterar o texto interno dele para permitir comandos. 2 pontos. Não. O outro botão, vamos chamá-lo de Pacotes Button. Texto interno, pacotes de dados. E no último objeto de descrição, vamos definir o nome dele como descrição comandos text e colocar o seguinte texto. Vou selecionar meus 2 botões de comandos e pacotes, apertar Ctrl D e arrastá-los para baixo, alterando o valor de pos-y, mais ou menos aqui. Vamos selecionar o primeiro botão, renomeá-lo para regras button, alterar o texto interno. O outro será mais opções, button. Altero também o texto interno. E repito o processo de duplicar os 2 botões. Porém, esses 2 eu vou deixar bem mais para baixo, mais ou menos aqui. O primeiro botão é esse aqui, que está embaixo, vamos arrastá-lo para cima. Às vezes quando a gente duplica, eles acabam perdendo a ordem, então é só configurar aqui novamente. Vou chamar esse botão de Criar Mundo Button. E como texto interno, vou colocar Criar um Novo Mundo. Já no outro botão, vou chamá-lo de Cancelar Button e colocar o texto Cancelar. Perfeito, já temos mais uma interface pronta do nosso menu do Minecraft. Vou fechar o painel, vou dar play para vocês verem. E está aí. Vamos criar agora nosso último menu, o menu de opções. Vamos lá. Vou clicar com o botão direito no Canvas e UI Panel. Vou chamar esse painel de Opções Panel. E na minha pasta de Assets, usar essa segunda imagem aqui como background. Remover a transparência. E vamos lá. Vou clicar com o botão direito e UI Text. Text Mesh Pro. Alterar a fonte. Vou escrever como texto Opções. Tamanho da fonte 40, centralizado. Vamos arrastá-lo para a parte de cima da tela, mais ou menos aqui. E agora, vamos renomear esse objeto para Opções Text. Vou clicar com o botão direito e UI. E agora, eu vou criar um slider. Vamos definir o tamanho dele de 650 por 80. Eu vou entrar dentro dele, selecionar o objeto Background e vamos utilizar como imagem esse daqui, de fundo slider. Basta arrastar para o campo Source Image. Podemos ver que ele ainda não está no tamanho correto. Basta a gente clicar aqui no ponto de ancoragem e selecionar essa última opção, para ele se adaptar em todas as direções. Vamos remover esse page de 20 em cima e embaixo, dessa forma. Vou selecionar o slider novamente. No momento, ele está com o valor zerado. Vamos colocar o valor de 0,5. Dessa forma, o slider fica na metade. Então, eu vou aqui nesse objeto de Fill Area, selecionar o objeto Fill e vamos desativar o componente de Image. Dessa forma. Agora, vamos clicar aqui no Handler, selecionar o objeto Handler e vamos colocar como imagem o sprite do botão curto. Esse daqui. Beleza. Vamos selecionar nosso slide novamente e vamos colocar na posição X menos 350 para esse objeto e para o lado esquerdo. Vamos subi-lo até essa posição
Vou entrar no slider novamente e vamos criar dentro dele um objeto de text. Vou aumentar a largura dele para 650 e o alinhamento vou colocar centralizado. Vamos alterar a fonte, tamanho 36 e vou escrever o texto campo de visão, 2 pontos, padrão. Vamos renomear esse objeto para campo de visão, slider. Agora vamos clicar com o botão direito e o UI button 650 por 80. Eu vou colocá-lo na mesma altura do meu slider. Vou selecionar o slider, copiar o pós Y, voltar no meu botão e colar aqui no pós Y. Beleza. Pós X vou definir como 350. Vamos personalizar esse botão, colocar o sprite de botão largo aqui no componente de image. Vamos alterar aqui o transition do button, colocar sprite swap, adicionar o hover aqui no campo de highlight. Agora vamos selecionar o objeto de text interno e escrever online. Fonte Minecraft, tamanho 36, cor branca. Vamos alterar o nome do botão para online button e já temos nosso primeiro botão. Logo abaixo teremos mais uma sequência de 9 botões. Como já conhecemos esse processo, eu vou acelerar o vídeo. Vamos lá. Nosso menu de opções está pronto. Vou dar play. Está aí. Agora, para finalizar, vamos fazer a conexão entre os menus. Eu vou desabilitar o menu de opções e o menu de criar novo mundo. E estamos aqui no menu principal do Minecraft. Quando eu clicar nesse primeiro botão de um jogador, eu quero que seja aberto o nosso painel de criar novo mundo. Vamos lá, vou selecionar o botão de um jogador. Aqui no componente de button, temos os eventos de onClick. Vou clicar no mais e agora vamos pegar nosso painel de criar novo mundo e arrastar para esse campo de object. Aqui em function, vamos selecionar GameObject Set Active e vamos marcar verdadeiro. Dessa forma, quando a gente apertar esse botão, nosso painel será ativado. Vamos fazer o teste para ver se isso vai acontecer. Vou clicar no botão. Beleza, a transição aconteceu corretamente. Vamos pausar e vou fazer o restante das conexões. Vou selecionar o botão de opções. Vamos adicionar o evento de onClick. Arrastar o painel de opções para Object. E Function selecionamos GameObject Set Active. Marcamos como True. Vamos agora abrir nosso painel de criar novo mundo e eu quero, quando eu apertar o botão de cancelar, que esse painel seja fechado. Vamos selecionar o botão de cancelar, adicionar o evento de onClick e arrastar o painel de criar novo mundo para o campo correspondente. Vamos aqui em Function, GameObject, Set Active e aqui deixamos desmarcado. Beleza. Vou fechar esse painel novamente, desativá-lo. Vou ativar o painel de opções e aqui vamos fazer a mesma coisa, porém para o botão de concluído. Vamos lá, selecionar o botão de concluído, adicionar o evento, arrastar o painel de opções e function, vamos em GameObject Set Active e deixamos falso. Vou desativar o painel novamente e agora vamos testar nossas transições. Vamos lá. E aí, gostou desse conteúdo? Então já deixa o like, se inscreve aqui no canal e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!